Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vamos em português, porque em árabe a pessoa, se quer adquirir um lugar alto, um lugar digno e com respeito nessa vida e na outra vida, ela não acontece a não ser por a paciência. Ter a paciência, terá tudo o que queira na vida mundana e na outra vida. Se este mundo maravilhoso, este universo que está flutuando por si mesmo, olha, meus irmãos, esse universo tão grandioso, tão maravilhoso, tão grande, junto com Allah subhanahu wa ta'ala, é pouca coisa. Tá vendo? Imaginem um paraíso عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للمتقين. Imaginem um paraíso cuja amplidão, a tua largura maior do que o céu e a terra. E nós perguntamos a nós mesmos, e o seu comprimento como seria? Está escutando? Preparado para quem? Para os tementes, para os crentes, para os que têm paciência. Se esse paraíso magnífico, infinito, não tem começo nem fim, se a largura, se emendar o céu e a terra, a tua largura é maior. A largura, imagina o comprimento mesmo. Imagina o comprimento. Para quem será esse maravilhoso Al-Jannah, preparado para os que têm a paciência. E para que tenha paciência, meus irmãos, terá que fazer boas obras nessa terra. Nós temos dias contados. Allah subhanahu wa ta'ala decretou para nós o dia que nascemos, o dia que morremos. Quando a morte acontece, não adianta um minuto, nem atrasa. E nós temos que ficar atentos, preparados para o dia D. E este dia D, ele chegará com certeza. E nós não temos como a não ser ter paciência. Nós temos que ficar paciencioso, igual os profetas que aguentaram a paciência, igual Ulul Azm são 5 profetas, eles aguentaram a dificuldade e a dureza no tempo que foram atestados. São os 5 profetas que aguentaram a paciência, que aguentaram a dificuldade, que aguentaram as provas. As provas são, primeiramente, Sayyiduna Nuh alayhi salam, o primeiro dos que aguentaram a dificuldade, Noé, Ibrahim, Sayyiduna Ibrahim, Musa, Isa e Muhammad, que a paz de Deus esteja com todos eles. Esses 5 profetas, meus irmãos, aguentaram a dificuldade, foram xingados, foram maltratados, foram expulsos, foram perseguidos e com tudo isso venceram. Com que? Com a paciência deles. MashaAllah. O profeta Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, ele aguentou mais do que os outros, enquanto que debaixo de uma sombra o anjo Gabriel diz para ele, o anjo Gabriel, o profeta Muhammad, eu vim para destruir uma cidade com a sua autorização. Está escutando? Olha, com ordem de Deus, mandou o anjo Gabriel para que pedir licença do profeta Muhammad, autorização para que destrua essa cidade. O profeta Muhammad diz para o anjo Gabriel: não,
E ele teve paciência, e ele disse: eu aguardo, eu espero que um dia das costas desse povo, desta cidade, sairá deles que diz La ilaha illallah. E foi, meus irmãos, e aconteceu do jeito que o profeta Muhammad pediu. E o anjo Gabriel disse para ele: o Senhor falou a verdade, quem diz que você é misericordioso, e foi enviado somente para a misericórdia da humanidade. Esse é o profeta Muhammad. Perguntou a dificuldade. Ele foi xingado, foi expulso, foi pisoteado, mesmo assim com a paciência ele venceu. E assim os outros profetas todos. O profeta de Allah subhanahu wa ta'ala mandou ao mundo 125 mil profetas. Não é 1 e 2 e 20 e 200. Allah subhanahu wa ta'ala mandou ao mundo 125 mil profetas e 313 mensageiros. Para quê? Transmitir a palavra de Deus, que é adorar um Deus único. Todos eles venceram. Todos os profetas têm o seu lugar reservado junto com Allah subhanahu wa ta'ala. Todos eles. Mesmo assim, eles transmitiram a palavra de Deus, tiveram paciência e venceram com a sua mensagem. Nós devemos fazer o mesmo. Nós somos cada um de nós são dono de uma família. Cabe a nós juntar nossos filhos, juntar os nossos queridos, os nossos íntimos e ordenar a benevolência. Orientar eles que tenham paciência, orientar eles que tenham um Deus único, orientar e divulgar que só tem um Deus único. Não seja igual alguns hipócritas, aqueles que tomam conta das mesquitas. Às vezes eles falam uma coisa e não fazem, fala e não fazem. Esses aqui são, a língua deles é no dia de ajuste de contas do fogo. Sayyidina Jibril alayhi salatu wassalam fez uma visita para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e o profeta Muhammad ele viu o inferno, e ele viu uns povos com a língua deles do fogo. Perguntou o profeta, o anjo Gabriel: "O anjo Gabriel, por que esse povo, a língua deles do fogo?" Ele disse: esses aqui tomavam conta das mesquitas, eles faziam os sermões de uma maneira e não obedeceram, faziam de outra. Falavam de uma maneira e não faziam. Os hipócritas. São hipócritas. Eles falavam tudo bem, falavam bem, mas não faziam o contrário. Eu não queria ser igual a eles, meus irmãos. Nós queremos ser com facilidade, com dificuldade. Tudo que acontece com nós nesse mundo, na verdade, nós temos atestados. Nós estamos vivendo nesse mundo para que sejamos atestados. E vamos ter paciência. Com a paciência, a senhora vence, e nós venceremos, inshallah. Se tivermos paciência nessa vida, teremos o lugar honroso na outra vida. Mashallah. Allah subhanahu wa ta'ala é misericordioso. Allah subhanahu wa ta'ala quer o bem para os seres humanos. E Allah subhanahu wa ta'ala criou nós para quê? Para adorar Ele. E tem paciência com tudo que acontece. Aconteceu mal com você, você tem que ter paciência. Aconteceu bem, agradecer. E como que agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala? Agradecer a Allah por prosternar, por orar, pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, súplica. Agradecer a Allah, levantar à noite, 2 horas da madrugada, 3, 4 horas, rezar para Ele, agradecer, pedir as boas obras para a pessoa e misericórdia para os nossos filhos, para nossos pais. Afinal de contas, nós somos passageiros, nós somos servos de Allah subhanahu wa ta'ala. Então cabe a nós o quê? Cabe a nós seguir a tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Porque o profeta Muhammad ele foi enviado misericórdia para a humanidade. Ele é o servo dos mensageiros. Não tem um mensageiro depois dele, não tem profeta. Depois dele é o dia de ajuste de contas. E quando chegar esse dia de contas, bem-aventurado aquele que teve paciência. Com a paciência ele tem um lugar alto. A senhora pode ficar alto, qualquer um de vocês, nós podemos ter um lugar alto junto com Deus. Sim, nós temos uma maneira de ficar, ter um lugar reservado mais do que os anjos junto com Deus. Tem como se, de que maneira? Para que nós temos um lugar alto junto com Deus, mais do que os anjos, entenderam? Terá que fazer o quê? Aguentar a dificuldade. Allah subhanahu wa ta'ala criou os anjos somente para adorar Ele. A função dos anjos não tem outra, adorar Deus. A vida toda, eterna, eles foram criados só para adorar Deus. Eles foram criados para o lado direito, que é adorar Allah subhanahu wa ta'ala. O ser humano, Allah subhanahu wa ta'ala, ele criou ele para que ele conhece os dois lados. O ser humano conhece o lado direito e o lado esquerdo. Está escutando, meus irmãos? Se o ser humano sabe, esse aqui é verdade e esse aqui é mentira, esse aqui é errado, esse aqui é certo, esse aqui é verídico, esse aqui não, e ele escolhe o lado direito, ele torna-se melhor do que um anjo perante Allah subhanahu wa ta'ala. Está vendo? Então, o resumo nisso aqui tudo, a paciência. Sejamos pacientes, sejamos bondosos para com nossos pais, sejamos bondosos para com nossos filhos, para nossos esposos. Se nossos esposos não são guiados com a sua antecedência, com o seu fazer, com a sua divulgação, você guiará o seu marido ou o seu filho, mesmo se estiver errado. Por suas virtudes, você guiará seu marido, guiará seu filho para a senda reta, não por outro lado. Esse aqui tudo chama-se paciência. Seja paciente, você terá do seu lado a vida boa nessa vida mundana e na outra vida. Que Allah subhanahu wa ta'ala, que estejamos todos no caminho certo e na senda reta que leva nós para o paraíso. Aquilo qawli hadha wa tawakkal ala Allah al-ali azim. Se eu disse a verdade está junto com Allah subhanahu wa ta'ala. Se eu errei ou cometi alguma falta, é de mim ou do Satã. Eu espero que nós falamos tudo de verdade. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe a nós todos e a nossa família, os nossos pais, os nossos filhos, estejamos do lado nosso. Para que nós sejamos todos bondosos, paciência de tudo. Teve paciência. Se a paciência não leva a lugar nenhum. Seja paciente, você terá abençoado nessa vida mundana e na outra vida, no dia em que o mundo, a toda a humanidade será ressuscitado para que prestar conta perante Allah subhanahu wa ta'ala. Aquilo qawli hada wa astaghfirullah al-ali azim. Peço perdão para vocês, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus parentes. Que Allah subhanahu wa ta'ala nesse instante ele aceita o nosso perdão e a súplica. Astaghfirullah al-azim li wa lakum.